Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez, para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar graça e paz do Senhor nosso Deus. Que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam bem-vindos todos vocês, já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chegue aqui então deixando seu joinha, seu gostei, a sua manifestação. Nosso endereço aqui no YouTube é o Clovis Man. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e, por favor, compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. Clovis Man é o nosso endereço aqui no YouTube. Estamos conversados, então Clovis Man é o nosso endereço aqui no YouTube. Já deixou seu graça e paz, a sua saudação, aquele desejo mais profundo de um dia abençoado? Escreva aí assim: eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção e de crescimento na presença do Senhor nosso Deus, tá ok? Vamos à palavra do Senhor. Nós estamos no livro do profeta Isaías. Hoje nós vamos fazer o capítulo 38 do profeta Isaías, tá ok? Isaías capítulo 38, está ok? Estamos conversados. Depois de vermos Deus livrando Ezequias de uma grande catástrofe, vamos ver como se dará aqui a sequência com relação ao reinado do rei Ezequias, tá ok? Assim, estamos conversados. Vamos ler o texto, então, deste capítulo 38 e vamos destacar aqui algumas lições para as nossas vidas, tá bom? Aqui vai falar sobre a doença do rei, a doença de Ezequias vai ser tratado aqui. Vamos ler o texto e depois fazermos algumas observações? Diz assim: naqueles dias, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho servido a ti com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: volte e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que ela já cobriu na escadaria de Acás. E a luz do sol retrocedeu os 10 graus que tinha avançado, os 10 degraus que já tinha avançado. Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: eu disse, no vigor da minha vida tenho que passar pelas portas do Sheol e ser roubado do restante dos meus anos. Eu disse, não tornarei a ver o Senhor na terra dos viventes. Não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada como faz o tecelão.
e ele me cortou como um pedaço de tecido, dia e noite foi acabando comigo. Esperei pacientemente até o alvorecer, mas como um leão que quebrou todos os meus ossos, dia e noite foi acabando comigo. Gritei como uma andorinha, como um tordo, gemi como uma pomba chorosa, olhando para os céus. Enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor, vem em meu auxílio. Mas que posso dizer? Ele falou comigo e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Com o teu amor me guardaste da cova da destruição, lançaste para trás de ti todos os meus pecados, pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor, aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade, somente os vivos te louvam, como hoje faço. Os pais contam aos filhos a tua fidelidade, o Senhor me salvará. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias da nossa vida no templo do Senhor. Isaías disse: preparem um emplastro de figos e apliquem-no à ferida para que ele se recupere. Ezequias havia perguntado: qual será o sinal que subirei ao templo do Senhor? Percebemos pelo texto aqui que haverá continuidade aqui dessa história, né? Bom, depois de vermos tudo o que aconteceu nos capítulos anteriores, Deus, no caso, livrando Ezequias de um inimigo externo, agora o conflito é particular, é pessoal e é silencioso. O que nós temos aqui? Uma enfermidade, uma fragilidade de vida. O que nós temos aqui? Uma oração no sofrimento. A graça do Senhor que atua em prol do rei e prolonga os dias dele. Aqui o rei descobre que há batalhas que não se vencem com exércitos, mas com total dependência do Senhor. É um outro tipo de batalha que é pessoal. Isaías 38 tem como tema quando a fragilidade humana encontra a misericórdia do Senhor. Quando a nossa fragilidade, a nossa fraqueza encontra a misericórdia do Senhor Deus. A verdade central que a gente pode destacar aqui é a seguinte: Deus ouve clamor, Deus continua soberano, mesmo que haja morte, que haja doença, Deus está sempre no controle. Um problema que a gente pode destacar aqui nesse texto é o seguinte: o homem tende a achar que controla o amanhã, a gente acha isso, até que nós sejamos confrontados por alguma fragilidade, por alguma limitação. É assim que funciona, é o que nós percebemos aqui nesse texto. Após, então, depois da grande vitória contra o Senaqueribe, rei na Síria, nós poderíamos imaginar um tempo de tranquilidade para o Ezequias, um tempo de passividade, de paz, mas então surge algo inesperado, não é? O rei adoece. E adoece, como o texto diz, gravemente. Gravemente. A mensagem é direta. E é o Isaías que vai trazer a mensagem. O Isaías vai dizer: põe em ordem a tua casa, né? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás, gente. Olha a contundência disso. Morrerás. Isso nos lembra, gente, que vitórias públicas não nos isentam de crises internas, de crises pessoais. Não nos isenta, não te isenta de crises particulares e internas. O texto, então, é um texto fenomenal para chamar a nossa atenção. Aí nós temos, então, a sentença de que nós somos seres finitos. Nós temos a clareza de que nós somos seres finitos. A palavra chega sem rodeios: tu morrerás.
E ainda repete, não viverás. Não é assim que o texto diz? É uma confrontação dura. Acabamos de sair vitoriosos, né? Agora, Ezequias percebe que o poder político não impede que nós fiquemos fragilizados ou doentes. O prestígio não compra tempo a mais na terra. A autoridade não cancela a mortalidade. Toda a vida, todo o respirar está nas mãos do Senhor Deus. Todo o ar que a gente respira está nas mãos do Senhor Deus. Então agora o que eu posso fazer? Alguns se apavoram. O Ezequias vai orar em lágrimas. Ezequias volta o rosto para a parede e ora. Ele vira-se para o lado e ora. Essa é uma imagem profunda, é uma imagem impressionante. Ele se afasta do ambiente, se volta para Deus, derrama o seu coração perante o Senhor. Lembrai-te de que andei diante de ti, ele diz. Lembra-te de que eu andei diante de ti. Ele chora amargamente, o texto diz. Ele virou para a parede e ele chorou. Nem toda oração é eloquente, pessoal. Algumas são orações de lágrimas diante de Deus. Orações, fazer o quê? Vai agora argumentar com filosofias vãs? Ah, mas não, ele chora e fala, eu andei reto diante de ti. E a resposta de Deus, antes que o Isaías saísse das dependências, a resposta de Deus é rápida. Antes que Isaías saísse das dependências do palácio, Deus fala com ele. Deus fala, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, e eu já acrescentei 15 anos, olha só, eu acrescentei 15 anos à tua vida. Eu vou livrar Jerusalém, eu continuarei protegendo esta cidade. Deus ouve, gente. Pessoal, Deus ouve. Será que nós esquecemos disso? Que Deus ouve corações quebrantados? Aí Deus fala de um sinal, né? Aí Deus fala de um sinal. Vou dar um sinal. A sombra vai voltar. A sombra que você está vendo nos degraus vai voltar. Deus dá um sinal. A sombra do relógio de Acás retrocede lá, um relógio que eles fizeram através de sombra, né? Um milagre ligado ao tempo é o que nós vemos aqui, um milagre ligado ao tempo, gente. Quem criou o tempo, quem fez o tempo, pode intervir no tempo, porque Deus não está no tempo, o tempo está em Deus. O sinal mostra que Deus não apenas promete, Deus confirma o que ele promete. Ele promete que vai curar e ele confirma, fazendo com que a sombra, que era o relógio de Acás ali, volte 10 graus. Aí vem o cântico do rei. Agora temos um testemunho pessoal do rei. O Ezequias escreve o que ele passou enquanto estava doente. Ele descreve a sua dor, né? Ele diz assim: senti os meus dias interrompidos. Eu vi a minha vida como sendo removida. Eu me senti fraco como um pássaro ferido. Esses versos, esse texto é profundamente humano, gente. É carnal, é de sensibilidade. A fé não elimina a dor, não elimina, ela dá lugar para levá-la a Deus, para colocá-la diante do Senhor Deus. É impressionante como o texto fala dessa sensibilidade do rei. Depois da cura, ele enxerga tudo diferente. Depois da cura, ele enxerga tudo completamente diferente. Foi para o meu proveito que passei por essa grande amargura. Quantos de nós, gente, percebemos isso? Que frase forte. Foi para a minha cura. A dor se torna então uma disciplina. A dor se torna então um amadurecimento. Um reencontro com o Senhor Deus, um reencontro com o Senhor Deus. Às vezes a crise revela o que a prosperidade escondia, o que a prosperidade, o bem-estar escondia.
Então, o Ezequias agora percebe e louva ao Senhor. O Ezequias conclui, dizendo, o morto não louva. É, o morto não louva, é tão óbvio, né, gente? Entre os vivos, o morto não louva. O vivente anunciará a fidelidade de Deus. O morto não anuncia a fidelidade de Deus. O Ezequias entende, vida prolongada não é apenas benefício, não é apenas egoísmo, é oportunidade de dar testemunho. É oportunidade de adorar, é oportunidade, ele diz, de ensinar a próxima geração, ao descendente, aos descendentes. A vida não é só algo egoísta, tem que ser uma chance de louvar, tem que ser uma chance de testificar. Isaías, então, vem agora e orienta a aplicar uma massa de figo sobre a ferida. Curioso, né? Deus curou, mas Deus não isola as coisas, né? Deus que faz a sombra voltar também usa remédios simples. Ele tinha dito que curaria, mas não abre mão da instrumentalidade. Milagre não exclui a instrumentabilidade, não exclui a ação de pessoas. É como alguém que recebe um diagnóstico inesperado e de repente tudo muda. Tudo recebe um diagnóstico, agora cadê os planos, né? Recebe um diagnóstico, agora e as agendas? E as preocupações? E os planos? Tudo aquilo perde a força. O que parecia importante, aquelas agendas, aquelas reuniões, perde o sentido. A alma se volta agora ao que é essencial. E o que é essencial, meus irmãos? O que é essencial para você? Assim, muitas vezes, a fragilidade nos realinha. Muitas vezes, a fragilidade nos coloca de novo diante do Senhor. Coloca você e eu diante do Senhor. Então esse capítulo 38 deveria pelo menos falar profundamente a nossa vida. O que é que vale, o que é essencial, meu irmão? O egoísmo, os patrimônios, as conquistas. A vida é mais frágil do que a gente imagina, pessoal. A vida é muito mais frágil do que a gente imagina. Nós não controlamos o amanhã. Por que nós esquecemos disso, hein? Nós não controlamos o amanhã, a gente dá o nosso jeito, mas nós não controlamos. O Senhor Deus, Ele sempre vai ouvir orações sinceras. Mesmo quando essas orações sinceras vêm em lágrimas, às vezes parece reclamação, parece jogando na cara de Deus, porque Deus não joga na nossa cara, mas nós geralmente jogamos na cara de Deus. As crises, ela, elas podem produzir maturidade. Nem toda a amargura que a gente passa deve ser desperdiçada. Não, pode ser aproveitada. O tempo que você tem agora é seu, o amanhã não. Cada dia que você tem é um presente. Cada dia que você tem é uma dádiva, meu irmão. Será que a gente precisa passar por situações difíceis para aprender isso? Quem foi alcançado por essa misericórdia, por essa bondade, não pode se calar, tem que testemunhar, tem que falar, tem que deixar claro. Como você tem vivido? Você tem vivido como se controlasse o amanhã? Cuidado, hein? O sofrimento tem afastado ou te aproximado de Deus? A amargura te afasta ou te aproxima de Deus? O que Deus está te ensinando através de momentos sensíveis, momentos difíceis? O que o Senhor Deus tem te ensinando, tem nos ensinado, quer nos ensinar quando a gente passa por situações difíceis? Deus, através desse texto, pensou 2.700 anos atrás. Coloca a sua casa em ordem, coloca, ou seja, esteja em ordem perante o Senhor. Reconheça que você não pode tudo, que você é frágil, reconheça. E ore com sinceridade, segundos, 30 segundos, mas ore com sinceridade. Glorifica o Senhor. Talvez a sua luta seja silenciosa. Nem o seu cônjuge sabe, nem o seu pai e sua mãe sabe. Talvez ninguém perceba. Deus vê, Deus sabe, Deus conhece.
Deus sabe das nossas lágrimas, sabe do nosso coração. Ora, se há alguém que nos conhece, esse alguém é o Senhor. Que nós façamos do Senhor realmente a nossa morada, o nosso refúgio. Isaías 38 também encontra cumprimento em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, a gente vê que Ele é o pastor, que a gente ouve o pastor, aquele que venceu a morte, sabe falar conosco, aquele que chorou também, ele não chorou, Cristo não chorou, aquele que chorou, ele sabe cuidar de nós, aquele que tem a vida eterna e dá para todos nós. Em Cristo Jesus, a gente vê o cumprimento disso aqui. Sofreu, chorou, orou, ainda que com lágrimas. Cristo oferece vida verdadeira. Ele diz, vida verdadeira para você e para mim. Que bom que nós temos Cristo Jesus. O Ezequias teve que buscar o Deus, enquanto a gente pode buscar o amigo. Isaías 38 vai ensinar para nós que a vida é frágil, que Deus ouve orações sinceras, que a dor pode produzir crescimento sim, que Deus continua no controle de tudo, inclusive do tempo, que a gente valoriza tanto, né? Em Cristo a gente pode esperar, em Cristo a gente pode confiar, em Cristo nós podemos esperar alegremente. O Senhor Deus sempre está operando, sempre está trabalhando, o Senhor Deus sempre está disponível para corações sinceros. Busquemos ao Senhor enquanto se pode achar, invoquemos enquanto Ele está perto. Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos para participarem conosco também, todos os dias aqui. Peço a vocês também que estejam orando por nós. As orações de um justo podem muito em seus efeitos. Não deixe de orar por nós. Peço a vocês também que nos ajude financeiramente. As contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar a gente. Vamos orar agora e encerrar o nosso encontro? Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa má, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada e de excelência, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.